Hélio, obrigado mais uma vez pelo convite, né? É a segunda vez que estou aqui, e hoje para conversarmos sobre esse tema tão importante para a cidadania, que é o Poder Judiciário, né? A justiça é a base da construção da civilização, né? Não há possibilidade de existir democracia sem existir uma justiça forte. E, conversando um pouquinho sobre esse tema, eu vou lembrar um pouco que eu particularmente, né, eu estudei até 1986. Portanto, eu comecei a advogar sobre a égide da Constituição 88, de 67-69, né, que era uma Constituição autoritária, uma Constituição baixada no período de governo militar. E aí veio a Constituição de 88. Naquele período da Constituição anterior, nós tínhamos um problema sério no judiciário, que era o enfrentamento da repressão às liberdades, né? Começar pela liberdade de pensamento. E nós tivemos muitos brasileiros que sofreram perseguição política, e muitos foram presos sem formalização da prisão. E o judiciário, naquele momento, a estrutura dele era uma estrutura que não assegurava a independência. Houve um movimento que começou em Curitiba, depois foi fortalecido em São Paulo, no sentido de criar uma estrutura que assegurasse essa que é a palavra-chave de qualquer magistratura, que é a independência. E, a partir daí, contra esse movimento que nasce na advocacia, na OAB, é que surge o compromisso do governo. Na época, o governo era o Geisel, perdoe, que assume o compromisso e faz um caminhamento da lei, que seria a Lei Orgânica da Magistratura. Essa lei é aprovada em 1979, e, a partir dessa lei, são asseguradas as prerrogativas do magistrado, criando um judiciário independente. O judiciário, nesse ponto, o judiciário, desde então, no mundo, o judiciário brasileiro é reconhecido como um dos judiciários mais independentes que existem. Ele é absolutamente independente. Isso foi positivo, isso permitiu a volta da democracia, porque as próprias prisões políticas, que no Brasil representaram uma pequena fração do que aconteceu no resto da América Latina, né? Número de mortes também, o número de desaparecidos políticos no Brasil foi muito menor do que, por exemplo, na Argentina. E talvez, eu sustento isso, muito por conta do fato do judiciário ter se tornado independente e pôde, a partir de dois movimentos, a Lei Orgânica da Magistratura e a volta do habeas corpus, que havia sido proibido pelo governo militar, e também voltou no mesmo período com Geisel, permitiu que os advogados pudessem se socorrer do Poder Judiciário para denunciar as prisões ilegais, né, clandestinas. E isso, com a LOMAN aliada ao instrumento habeas corpus, o Judiciário pôde, então, finalmente começar a combater a ilegalidade e, a partir desse combate, acabou a existência da ditadura militar. Digo isso porque esse foi um momento histórico importante, o primeiro momento histórico importante, que vem seguido da própria Constituição de 88. A Constituição de 88 ela fez algumas coisas que impactaram diretamente sobre o Poder Judiciário. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é a amplitude dos direitos individuais, né? Ela traz no socorro, no artigo 5º, uma série de garantias, valores democráticos que nós não vivenciamos em Constituições anteriores. Esse é um ponto importante porque há um entendimento, na minha visão, incorreto, de que, ao a Constituição ser tão minuciosa em termos de garantias, ela passa a permitir que tudo possa ser discutido no âmbito do Poder, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, uma vez que compete ao Supremo Tribunal Federal discutir as questões ligadas à constitucionalidade ou não das normas existentes no Brasil. Eu acho um equívoco dizer isso,
porque aí é um problema não é o problema da Constituição afirmar os valores, é um problema que eu vou falar mais adiante, é um problema de competência do Poder Judiciário. Mas é importante, e lembramos mais uma vez, que a Constituição de 88 nasceu após um período de trevas democráticas. Então, ela teve que afirmar essas garantias, porque essas garantias não eram observadas pelo Estado brasileiro. Esse é um ponto importante, ele trazendo esse complexo volume, né, de garantias individuais. O outro ponto importante que impactou no nosso judiciário foi o fato de ele passar a reconhecer como um direito de todos o acesso pleno à justiça. E, ao lado de fazer com que a sociedade, todos nós, tivéssemos assegurado o direito de ir ao Poder Judiciário, ela cria um instrumento que podemos até discutir se é o instrumento correto, mas não é objeto da discussão, que é a Defensoria Pública, né? Então, aquele que não tem advogado tem um direito, que entende ter um direito ameaçado ou violado, ele, se não tiver condições de pagar um advogado, ele tem o Estado que lhe socorre através de um advogado público, chamado defensor público, e que, com isso, ele possa, então, ter o acesso pleno à justiça. Então, de um lado, ele ampliou os direitos, de outro lado, ele ampliou o acesso. E um terceiro impacto, talvez, e na minha opinião, é o mais relevante para entendermos um pouco a situação do Poder Judiciário, ele altera a competência do Supremo, elimina algumas barreiras que tinha a Constituição anterior para que o processo chegasse até o Supremo, ele amplia o escopo do trabalho do Supremo Tribunal Federal, cria um novo tribunal que não existia, que é o Superior Tribunal de Justiça, que acaba sendo o tribunal, no âmbito nacional, se o Supremo controla a constitucionalidade, o Superior Tribunal de Justiça controla a legalidade. Ele cria um novo tribunal, amplia a estrutura da Justiça Federal. Antigamente, a Justiça Federal era composta por fóruns de primeira instância, que eram os estaduais, né, que ficavam nos estados, e tratavam basicamente de matéria ligada à União, temas ligados à União. E havia um só tribunal recursal, que era o Tribunal Federal de Recursos, que ficava em Brasília. Então, toda vez que havia uma decisão de primeira instância da justiça, proferida por um juiz federal, que era objeto do recurso, esse recurso era analisado pelo Tribunal Federal de Recursos, que ficava em Brasília. Quando a Constituição de 88 cria o STJ, ele pega aquele tribunal, que era o Tribunal Federal de Recursos, que tinha como vocação basicamente só matérias ligadas aos interesses da União, e transforma aquele tribunal no STJ. E os membros daquele tribunal, que basicamente julgavam um processo de interesse da União, passam a ser ministros e julgarem, a partir de então, todos os temas da justiça, que nós chamamos de justiça comum, ou seja, sem ter um tema de justiça especializada. Justiça especializada é militar, é a justiça trabalhista e a própria Justiça Federal, que tem recurso, a Justiça Trabalhista, que vai ter a Justiça Trabalhista, que tem um Tribunal Superior do Trabalho, a Justiça Militar também ela tem uma competência específica, e o resto, toda a competência vai para dentro do STJ com pessoas, magistrados, que estavam acostumados a só julgar questões ligadas à União, passam a julgar também questões de direito de família, questões de posse, questões contratuais, questões comerciais, né? O resultado disso, num primeiro momento, foi o seguinte: até que todos nós, advogados, e é o advogado que é o propulsor da justiça, né? Porque o juiz, a justiça, o Poder Judiciário, ele é inerte no sentido de que ele não pode tomar iniciativas, né? Ele só pode julgar uma questão que é levada a ele.
ele não pode antecipar a questão e ele próprio invocar, vamos dizer assim, um tema sem que as partes, sem que a sociedade leve a ele a questão. Então, os advogados, naquele momento, passaram a usar dessa competência do Supremo Tribunal Federal e fazer com que processos que até então finalizariam na Justiça Estadual, na Justiça dos Estados, passassem a chegar até o Supremo Tribunal Federal. O magistrado hoje, o magistrado do ministro Supremo, vai julgar hoje por volta de 12, 13, até 15 mil processos por ano. Cada magistrado. Você vê o volume absurdo, impossível, simplesmente impossível de alguém julgar 15 mil processos por ano. Com atenção, né, lendo cada processo e tendo uma decisão. De outra parte, a existência do STJ também, se na Constituição anterior os tribunais basicamente cerravam o trabalho, vamos dizer assim, o serviço prestado pelo Poder Judiciário à sociedade, que é o de julgar, a existência do STJ também permitiu a criação de uma terceira instância. E aí, da mesma forma, os recursos começaram a ser todas as matérias, que representavam uma diferença de julgamento entre tribunais do Brasil, onde São Paulo julgasse de uma forma e Bahia julgasse de uma forma diferente, ou que pudessem representar o julgamento uma violação da lei, era objeto de recurso para o STJ. Então, o STJ também, que foi criado pela Constituição de 88, de repente se viu com um volume gigantesco de processos para julgar. Outro efeito disso foi que os tribunais estaduais, onde até então eram basicamente, davam a palavra final sobre os processos, principalmente aqueles processos de interesse mais individual, né? Esses tribunais acabassem vendo todas as suas decisões questionadas ou ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça. E aí eles perderam, do ponto de vista do operador, vamos dizer assim, do agente, do ator da justiça, eles perderam a relevância que eles tinham antes, se tornando basicamente tribunais de passagem. Todas as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça acabam sendo, uma boa parte delas, acabam sendo objeto de recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, porque entende ter sido prejudicado pela decisão, vai recorrer para o Supremo ou para o STJ. Então, esse é um quadro que fez com que, de repente, a nossa justiça, que tinha um tempo de retorno à sociedade, do resultado das demandas que era levado a ela, eu lembro muito bem, quando me formei, que é antes da Constituição de 88, um julgamento no Tribunal de Justiça demorava 6 meses. Era muito rápido, né? Só que com a ampliação de direitos, de um lado, ampliação do acesso à justiça, oferecimento de um advogado, defensor público, para aquele que não tem condição de contratar advogado e acha que teve um direito violado. E com a criação dos tribunais superiores, o número de processos aumentou enormemente, sem que as estruturas do Poder Judiciário tivessem acompanhado esse aumento. Esse é um quadro. O outro quadro é que, como a Lei Orgânica da Magistratura ela é anterior à Constituição de 88, ela não foi adequada aos valores que a Constituição traz. E a Constituição de 88 é uma Constituição democrática. O conceito da autoridade numa sociedade democrática é completamente diferente do conceito de autoridade numa sociedade que vive dentro de uma ditadura, seja a ditadura civil, seja a ditadura militar. E determinados parâmetros que eram otorgados e que tinham muito sentido dentro de um regime mais fechado, perdem a sua legitimidade
num regime democrático e republicano. E eu cito, por exemplo, o fato da lei permitir ao juiz 60 dias de férias. É a única profissão que tem 60 dias de férias, juiz e promotor. Sendo que ninguém tira essas 60 dias de férias. Ninguém tira. Acaba usando esses 60 dias para vender 30 e conseguir aumentar suas próprias remunerações. É um exemplo do que acontece quando você tem uma legislação que não foi debatida, que fazia sentido na época, insisto, porque o conceito, na época anterior, por exemplo, os juízes tinham isenção de imposto de renda. Né? Então, você vê que o conceito de autoridade é um conceito diferente daqueles que prevalecem no regime democrático e republicano. O Tribunal de Justiça de São Paulo, e aí eu estou mostrando um quadro sem questionar as pessoas. Eu acho que o juiz de São Paulo, eu falo de São Paulo porque eu conheço, aqui milito há basicamente 35 anos, né? A sua grande maioria, a sua imensa maioria, são muito trabalhadores. Mas o fato é que essas situações permitem, por exemplo, que o Tribunal de Justiça, todos os desembargadores tenham um carro com motorista. Né? Você pega em outros países, o magistrado vai com o seu carro trabalhar. Aqui no Tribunal de Justiça, cada desembargador tem um motorista, tem um carro com motorista. Vai no fórum trabalhista, ou no fórum central, tem elevadores privativos para juízes, né? Como se os juízes não fossem alguém da sociedade. Isso é próprio do regime ditatorial, onde a autoridade é um ser supremo, inalcançável. Né? E numa democracia, o juiz é um ser humano como qualquer outro. Ele não tem... na Europa, os juízes assim, eles não têm nenhum privilégio, vamos dizer assim, como se eles tivessem uma condição diferente de qualquer outro servidor público. Isso não existe. Né? E, dentre essas situações, também que eu preciso como exemplo, a Constituição de 88, aí já a própria, é um erro na minha opinião, um erro da Constituição, ela veda o juiz de ter outro ofício, que o juiz tem que julgar. O juiz tem que ser alguém que não pode estar comprometido com nada além da sua independência. Ele não pode ter vínculos comerciais que possam, de alguma forma, mitigar, diminuir, diante, por exemplo, de um credor, a sua independência. Né? Ele tem que ser completamente independente. E aí a Constituição, ao vedar o exercício de outra profissão que não de magistrado, para aquele que tem vocação para a magistratura e opta por isso, né? E por isso tem um bom salário, ele autoriza uma única profissão, que é o magistério. Né? E aí, recentemente, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é quem, de alguma forma, analisa, julga o comportamento dos magistrados, né? Você tem as corregedorias locais, mas o CNJ também tem essa função correcional sobre o sistema judiciário como um todo. O CNJ autoriza, por exemplo, o juiz a dar aula durante o expediente forense. Então, qualquer trabalhador que recebe salário para trabalhar no expediente, ele não é liberado por aquele que o emprega e o remunera para ter um outro ofício. Né? E, no entanto, o CNJ autorizou que, durante o expediente forense, o juiz possa não comparecer ao fórum, mas ficar dando aula. São resquícios desse conceito de autoridade que tem alguma função acima daquela que é alcançada por qualquer outra pessoa integrante da sociedade. Esse volume de coisas faz com que um judiciário também que é pouco profissional na gestão, porque é o juiz, é o próprio juiz, o juiz que julga, é o juiz que toma conta, por exemplo, do cartório. Há muito tempo atrás, os cartórios eram concessões. Né? Como nós temos os cartórios, por exemplo, de registro de imóveis, né? São concessões, né? São delegações, ao concurso, a pessoa presta o concurso, passa a ser
o titular daquele cartório. Antigamente era assim no cartório judicial também. Então, você tinha um sistema profissionalizado dentro do cartório. E isso mudou. Em algum momento, não sei quando foi isso, mas em algum momento isso mudou, e o juiz passou a ser o titular do cartório também, o comandante do cartório, né? E acumulando mais uma função. Então, eu tenho há muito tempo sustentado, né, que, para o bem da justiça, do sistema de justiça e, portanto, da cidadania, seria necessário um enfrentamento dessa situação e uma discussão no palco adequado, que é o Congresso Nacional, sobre a estrutura do nosso Poder Judiciário. Só que aí nós enfrentamos uma barreira, que é o seguinte: a Constituição de 88, que, volto a dizer, saída de um período de ditadura militar, né? A Constituição de 88, para assegurar a independência do Poder Judiciário, o que ela faz? Ela reserva ao próprio Poder Judiciário a iniciativa da proposição de um projeto de lei tratando da sua própria estrutura. Então, a LOMAN, que foi aprovada em 79, ainda sob a égide da Constituição de 67 e 69, alterado pela Constituição de 69, essa LOMAN não pode ser modificada pelo Congresso Nacional, salvo se o Supremo Tribunal Federal encaminhar para o Congresso Nacional um projeto. E só um presidente na história do Supremo, desde 88 até hoje, e se não me engano, foram 14 ou 15 presidentes, só um presidente de todos quis encaminhar esse projeto, que foi o ministro Cirne Sanches. Só que o ministro Cirne Sanches, que foi em 2003, presidente, 2002, 2003, 2004, por aí, quando o ministro Cirne Sanches foi encaminhar o projeto, aliás, eu acho que chegou até a ser encaminhado, corria no Congresso Nacional um grande debate sobre o judiciário que levou à promulgação da emenda à Constituição 45, que criou o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que criou o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, que definiu que o tempo de tramitação do processo é um direito do cidadão, um tempo razoável de tramitação do processo, né? Ele tentou, essa emenda 45, criar controle sobre excessos que a estrutura do Poder Judiciário cometia. E aí, como estava no meio da discussão na emenda 45, o projeto do Cirne Sanches não avançou, aguardando a promulgação da emenda 45. E, a partir daí, nenhum presidente mais encaminhou nenhum projeto. Então, nós nunca tivemos oportunidade, em termos de sociedade, de ter uma grande discussão sobre o judiciário que nós queremos. E, para mim, isso é fundamental. Dessas questões nascem debates, por exemplo, sobre prisão de segunda instância. Então, por que não prende antes? No Brasil, prende muito, né? Só que é pior, ele prende sem condenar. E aí, para tentar eliminar o tempo do trabalho, o tempo do processo, as propostas normalmente vêm, e a sociedade não percebe isso, para tentar eliminar o tempo do processo, em vez de ajustar a estrutura do Poder Judiciário, profissionalizar, as propostas normalmente vêm no sentido de diminuir direitos e garantias das pessoas, inclusive limitando o acesso ao Supremo e ao STJ, para fazer com que a palavra final dos processos acabe ficando, de fato, como era antes, sendo dada pelos tribunais locais, tribunais de justiça e os tribunais regionais federais. Quero colocar mais um item nessas ponderações, que é a questão do processo eletrônico. Eu, em 98, talvez eu tenha sido a primeira pessoa a escrever sobre o processo eletrônico no Brasil, já defendendo, na época, a assinatura digital, que existia em algumas legislações estaduais norte-americanas, começando pela Califórnia, que permitia, através do uso da criptografia assimétrica, né, da chamada criptografia de chave pública, permitia que você pudesse ter um elemento gerado por algoritmo, inserido no contexto de um documento
eletrônico, documento gerado pelo computador, sem ser impresso no papel, uma vinculação com o titular das chaves, dispensando, portanto, o papel impresso e assinatura manuscrita. E aí a gente tem sustentado, eu, o Augusto Marcassina, certamente o Augusto foi o grande mentor nisso, a gente tem batalhado sobre isso, no sentido de mudar o processo, tirar o papel do processo eletrônico. Mas a gente tinha uma visão do processo eletrônico diferente, que era um processo eletrônico voltado para a sociedade, não voltado para o judiciário, né? Então, o processo eletrônico que tivesse preocupação, por exemplo, que fomos nós que criamos, do Diário Oficial Eletrônico. A proposta de criação do Diário Oficial Eletrônico, hoje, ninguém pensa mais no Diário Oficial em papel, mas no Diário Oficial Executivo, Legislativo e Judiciário, dos estados e da União, que hoje é eletrônico, até 2002, 2003, era em papel. O Judiciário de São Paulo era a maior mídia impressa do mundo, 2.200 páginas na média, né? Nós conseguimos acabar com isso e transformar em papel. Então, haveriam mecanismos que poderiam ser utilizados, o eletrônico, para fazer com que pudéssemos utilizar o instrumento de uma forma inteligente, fazendo com que o processo tivesse não só um tempo mais curto, mas ele fosse mais aberto para para a sua própria tramitação. E o que, infelizmente, nós vimos nesse período foi o judiciário usando a informatização do processo como algo voltado para si próprio, como algo que fosse feito para informatizar exclusivamente a atividade do juiz, né? E aí causando, em vez de melhorar, muitas vezes causa a distorção do tipo os próprios termômetros que o processo eletrônico poderia gerar, né, os relatórios, acabam não permitindo que eles, de fato, sejam instrumentos de gestão, fazendo com que os tribunais pudessem, através dos relatórios de processos eletrônicos, identificar quais as varas têm um desenvolvimento maior ou menor e por que isso está acontecendo, podendo intervir naquelas que não conseguem ter a mesma velocidade na resposta que outras varas, outros processos teriam. E fazendo com que, ao contrário, esses relatórios fossem pautados exclusivamente nos resultados, o que faz com que o juiz tenha, muitas vezes, um estímulo para finalizar o processo, independente desse processo estar maduro o suficiente. Então, é muito fácil hoje para o juiz gerar relatório positivo, acabando com o processo já nos seus primeiros movimentos, e com isso gerando números. Quero, por último, acrescentar mais um elemento que eu acho a gente vai falando e vai lembrando. Ainda faltam 2 minutinhos nessa meia hora, que é o grande contentor. Falo que a sociedade brasileira é uma grande contentora, não é verdade. O grande contentor brasileiro, o grande usuário do sistema de justiça é o Estado, é o poder público. Nós temos algo em torno de 100 milhões de processos. Desses 100 milhões, 50 milhões são execuções fiscais, cobranças de tributos. E outro dia, alguns anos atrás, foi feito um levantamento dos grandes processos no Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo. E os grandes empresas, das 10 empresas mais litigantes na Justiça do Trabalho, 8 eram empresas públicas e 2 eram bancos. Mas eram bancos que não eram porque eles eram litigantes, é porque eles adquiriram bancos públicos e, ao adquirir bancos públicos, trouxeram para si o passivo trabalhista que aqueles bancos tinham. Então, fundamentalmente, os 10 maiores demandantes da Justiça do Trabalho, 10 eram empresas públicas. Então, isso é um dado também muito relevante. Um Estado que não cumpre, ele próprio, as suas obrigações. E agora, por exemplo, nós vemos, mais uma vez, o ministro Paulo Guedes querer resolver o problema do seu déficit anual através do calote nos precatórios, que já é uma invenção brasileira, porque qualquer país civilizado, quando o Estado é condenado a pagar uma coisa, ele vai lá e paga. Aqui não. Aqui, quando o Estado é condenado a pagar uma coisa, sai um precatório que vai entrar no orçamento no ano seguinte ou no ano posterior, dependendo do período que ele é apresentado, para só, então,
o Estado vir e cumprir aquela obrigação que foi condenada pelo próprio Judiciário. E agora há uma nova proposta de prorrogação desse pagamento, na verdade, num calote em cima dos precatórios. Eu acho que aí a gente fecha, nessa primeira passagem, um quadro difícil do nosso Poder Judiciário, composto por valorosos magistrados, mas que enfrenta essa grande dificuldade, que é de uma estrutura que não consegue se modernizar para atender o novo mundo, que é o mundo nascido de uma Constituição que ontem fez 33 anos, a Constituição de 5 de outubro de 1988. Deixa eu aqui só Cumpri meu tempo, hein? Isso aí. O Simval Roberto Dorigon, ele cumprimenta você aí pela sua apresentação. O Emanuel Carrilho também, ele também nos cumprimenta e fala assim, ó, o STF e o Judiciário, em geral, sofrem como todas as instituições brasileiras. São duramente atacadas pela sociedade, mas, às vezes, fazem por merecer críticas, né? Eu acho que, na sua apresentação, deu para ver que há várias facetas que você colocou, principalmente vários privilégios, né? Que eles só vão poder ser solucionados, como você falou, quando for ser mandado uma proposta para o Congresso para a sua reforma, não é isso, Marcos? Aí, no caso do Supremo, tem um elemento a mais, né? Tem, aliás, dois elementos. O primeiro deles, que é uma coisa que eu sempre falo também, essa questão da imagem do Judiciário, nós temos que reconhecer que parcela se deve exclusivamente aos seus próprios ministros. Eu lembro do ministro Joaquim Barbosa, no meio de uma sessão importante, um processo que atraiu a atenção da sociedade brasileira como um todo, ofender um colega do ministro também, o ministro Lewandowski, xingando de chicaneiro. Ministro Marco Aurélio batendo boca no meio de uma sessão com o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes e o ministro Barroso batendo boca com ofensas gravíssimas. E aí, esse é o primeiro ponto. Quem começa a ofender os ministros supremos são eles próprios. Quando o ministro supremo xinga o outro de cangaceiro, ele não... A sociedade está vendo e vai achar que o outro é cangaceiro mesmo. Quando o ministro xinga o outro de chicaneiro, que chicaneiro é aquele ministro que fica postergando o julgamento, em vez de julgar, ficar jogando embaixo sentando em cima, como a gente fala, ele vai achar que aquele ministro é chicaneiro. Sendo ou não sendo. Então, isso, eu muitas vezes escrevi sobre isso, dizendo os ministros são grandes, gigantescos, grandes juristas, mas eles não são maiores que a cadeira que lhes dá assento. O Supremo é muito maior do que qualquer um dos ministros. Outro dia, conversando com meu amigo, o ministro Sidney Sanches, eu digo, ministro, o senhor presidiu, o ministro Sidney Sanches era presidente do Supremo Tribunal Federal quando do impeachment do presidente Collor de Mello. E no Senado, quem preside as sessões de impeachment é o presidente Supremo. Portanto, quem presidiu as sessões de impeachment do Collor foi o ministro Sidney Sanches. Quando acaba o julgamento do Collor, ele volta para a corte, ele volta a ser o ministro, já não mais presidente, mas um integrante, um membro do Supremo Tribunal Federal, e julga um processo criminal do Collor. E sabe o que ele faz? Ele absolve o Collor. Sabe quantas pessoas, eu disse isso, eu falei, ministro, quantas pessoas já lhe barraram na rua? Não estou nem falando com ofensas. Já lhe barraram para questionar por que o senhor absolveu o Collor? Se ele tinha sofrido o processo de impeachment. Sabe qual foi a resposta, Hélio? Nenhuma. Jamais alguém questionou. Você sabe por que ninguém questionou? Porque as pessoas confiam nele, como ministro. Se ele assim julgou, é porque ele pode ter acertado e pode ter errado. Isso faz parte do ser humano. Mas as pessoas sabem que ele é uma pessoa muito séria, correta.
E é um ministro que era vocacionado à justiça. Então, acertando ou errando, as pessoas confiam naquilo que é fundamental, que é o senso de justiça. Ele quis fazer justiça, acertando ou errando. E hoje, qualquer julgamento que tem no Supremo é objeto de debate, tal qual uma decisão de um árbitro de futebol quando apita um pênalti ou deixa ele apitar um pênalti. Todo mundo questiona. Conhecendo ou não conhecendo o sistema de justiça. Todo mundo sempre tem o direito de questionar. Que é normal, é ótimo, faz parte da democracia. Mas essa questão ela é potencializada porque as pessoas perderam o respeito à instituição chamada Supremo Tribunal Federal. E a última observação é que eu defendo há muito tempo que era necessário rever o nosso Supremo Tribunal Federal, rever a competência do Supremo Tribunal Federal, transformar o Supremo numa corte constitucional, né? Como há nos outros países europeus e no próprio Estados Unidos. Uma corte que não vai julgar. Um ministro julgar 15 mil processos, é impossível, não tem sentido. Ele não é feito para isso, ele não é juiz de primeira instância. O juiz de primeira instância julga 15 mil processos por ano. O ministro Supremo não pode julgar 15 mil processos por ano. Ele tem que julgar as grandes causas, aquelas causas que, de fato, vão ter impacto na vida da sociedade. E aí tem uma questão. Né? Quem é que abre mão do poder? Então, assim, se eu tenho o poder de julgar o que eu quero, quando eu quero e de quem eu quero, eu vou abrir mão desse poder para julgar só aqueles casos que são os casos de fato constitucionais de interesse. Eu não estou falando de pessoas, tá? Não estou falando de uma pessoa ou de outra. Eu respeito a todos. Eu estou trazendo uma questão. Não seria melhor o Supremo ser a nossa Corte Constitucional? Né? Porque os grandes temas acabam sofrendo paralisação porque acaba sendo julgado temas que dizem respeito a uma outra pessoa, só que essa uma outra pessoa tem um status público, né? E nós temos questões relevantíssimas para serem apreciadas e estruturais. E aí nós fechamos esse ciclo que leva a todo esse questionamento que nós vivemos hoje do Supremo Tribunal Federal. Uma parte por culpa deles e uma parte por culpa do sistema que os obriga a conhecer processos que não deveriam chegar ao Supremo Tribunal Federal. Não é da vocação do Supremo Tribunal Federal julgar processo criminal. Não é da vocação dele. Instruir processo e julgar processo criminal. Tem um caso famoso, né, que aí já foi discutido muito aí em várias mídias, né, é a questão do julgamento do ex-presidente Lula lá que diziam, né, então houve todo um processo e acabaram dizendo que então passado-se muito tempo que lá não era o fórum adequado depois de várias condenações e tal. Como é que você vê essa situação, Marcos? Hélio, quando começa, eu não tinha dúvida que ia acontecer isso. Quando começaram os processos, eu dizia para os meus amigos, as pessoas mais próximas, isso não vai acabar bem. Esse processo vai demorar muito tempo para chegar no Supremo, quando chegar no Supremo, os processos vão ser todos anulados. Porque nós, enquanto sociedade, nós queremos justiça. E a demora no processo, né, leva ao sentimento de injustiça. Esse é um ponto. Então, o que faz com que as pessoas, querendo justiça, muitas vezes não entendam que certas garantias são garantias que nos conforta a todos. Não é o presidente Lula, né? A todos nós. E aí, uma situação que eu vivenciei como presidente da ordem, eu não advogo na área criminal e não participei de nenhum processo da Lava Jato. Eu falo com muita tranquilidade por causa disso. Mas, por exemplo, quando começaram aquelas prisões, aquelas conduções coercitivas, quando a lei fala que a pessoa tem que ser intimada para comparecer em juízo, intima. Chega lá, a intimação, e você tem que comparecer para prestar depoimento de tal data. É assim que funciona.
E no caso do Curitiba, as pessoas chegavam a Polícia Federal na casa das pessoas, algemavam as pessoas e levavam as pessoas para depor perante o juiz ou perante a polícia. Por que faziam isso? Por que não faziam no processo normal, regular? Eu não quero que se um dia eu tiver uma questão qualquer colocada sobre o judiciário com o meu nome, eu quero ser intimado para comparecer e vou comparecer. Eu não quero que a Polícia Federal, mais 6 horas da manhã, sem saber que existe esse processo, chegue na minha porta e aparece com metralhadora, me tira da tranquilidade do meu lar, me algema e leva para lá para depor. Por que isso... Olha, desde o Brasil colônia proibida a algema, salvo em situações especiais. As ordenações já falavam isso, que é degradante você usar algema. Ordenações. Por que faziam isso? Por que pegavam uma pessoa em casa, seja o presidente Lula, e do jeito que eu falei, autoridade, não é autoridade, nós estamos vendo uma democracia, autoridade não é alguém que tenha um direito supremo, não é uma divindade, né? Ele não pode ter privilégios, mas ele também não pode ter direitos desrespeitados, né? Ele tem que ter os mesmos direitos. Por que chegam na casa do presidente Lula e levam condução constitutiva e não intimam antes? E como fizeram com diversas outras pessoas que respondiam ao processo? Por uma razão. É quando o sujeito chega em casa e prende, e leva para a delegacia ou leva na frente do juiz para depor, ele não tem contato com o advogado. É só por causa disso. Se ele é intimado, se chega uma intimação na sua casa, a primeira coisa que você faz, você pega o telefone e liga para o seu advogado, né? E, doutor, chegou uma intimação na minha casa, o que é isso? O advogado vai olhar, vai te responder, isso é um processo de um acidente de trânsito que você sofreu há tempos atrás, e a pessoa que está alegando que a culpa foi sua e está pedindo uma indenização. Mas vamos lá, você vai lá depor, você pode chegar no depor e vai dizer a verdade, ele te orienta, não é orientar em relação ao que você vai depor, orientar no sentido negativo, orientar naquilo que é, né? É certo para você saber quais são os seus direitos. E se chega uma policial na sua casa, que é o gêmeo, leva embora e faz você depor na frente do delegado, você não conversou com o seu advogado. Você percebe como isso é grave? Então, como essa muito mal contada história de algumas relações que depois não foram homologadas, mas que geraram as relações assim, outras prisões, mesmo que as relações não tivessem necessariamente suporte em outras provas, né? Ficou a palavra do delator como ter sido suficiente para levar a pessoa à prisão. Então, essas questões, né? Uma vez eu fiquei chocado, porque eu estava chegando no meu escritório, ouvi no rádio, e ouvi a gravação do Lula com a filha sendo veiculada, porque o juiz de Curitiba liberou as gravações que não podiam, porque a lei fala que as gravações são feitas sobre segredo. E o juiz disse, não, mas eu entendo que há um interesse republicano na divulgação, mas não é o juiz que decide se é um interesse republicano ou não. É a lei, né? O poder é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai dizer o que interessa à sociedade ser divulgado, ou o que interessa à sociedade ser mantido em sigilo. O juiz cumpre observar o que está na lei. E quando o juiz se sente no direito, diante de um dispositivo legal, fala assim, eu não vou considerar isso, e vou autorizar que seja divulgado para a imprensa, ele não está cometendo injustiça. Não é isso que ele está fazendo. Está cometendo ilegalidade. E eu falei como presidente da ordem, eu atuei em uma situação. O escritório de advocacia de São Paulo foi gravado, tiveram 400 horas de gravação. Telefone. Foram 20 e tantos clientes que tiveram suas conversas reservadas com advogados, que têm o privilégio de segredo na relação advogado-cliente, objeto de gravação autorizado pelo juiz de Curitiba, que disse que não sabia que era escritório de advocacia, quando havia documentos no processo mostrando que se tratava de escritório de advocacia, os telefones que foram objeto de grampeamento. E aí o juiz não aceitou
houve uma decisão do Supremo questionando, pedindo informações sobre isso. Ele disse que ele não sabia, mas queria mandar destruir a prova, e não destruiu. E aí nós tivemos que entrar, nós, OAB, eu era presidente da OAB, tivemos que entrar na Justiça no Tribunal do Rio Grande do Sul para conseguir fazer com que aquelas gravações que afetavam conversas privadas de advogados e clientes fossem destruídas, porque não houve. E isso já depois de ele ter mandado de gravar. Portanto, a Polícia Federal já tinha conhecimento das conversas, inclusive tendo degravado essas conversas. Olha o risco que você tem ligando para o advogado contando problemas seus, e que você só vai se abrir com o advogado se você tiver segurança de que aquela conversa é sigilosa, né? E senão você vai ter receio de conversar com o advogado. E muitas vezes achando que você pode ter cometido algum ilícito e você não cometeu. Mas você nem vai saber que não cometeu, porque você não vai ter confiança naquele ambiente se tiver a menor possibilidade daquele ambiente ser objeto de gravação. E ainda assim foram 400 horas de conversa entre advogados e clientes gravados, mais de 20 clientes, se não me engano eram 26, não tenho certeza, mas foram mais de 20 clientes que tiveram suas conversas gravadas. Então, essas coisas não tem como ser aproveitadas entre o processo regular. Num processo regular, a prova obtida por meio lícito, ela não gera consequência jurídica, ela é anulada, né? Os frutos da árvore podre, eles não se prestam para ser servidos, né? E é por isso que eu sempre identifiquei, passado aquele momento de fervor, de pressão da sociedade, que naquele momento, se o ministro Supremo dá uma decisão anulando um determinado despacho do ministro Sérgio Moro, do juiz Sérgio Moro, a pressão da sociedade ia, principalmente hoje com as redes sociais, ia colocar o magistrado numa situação muito difícil. E a justiça não pode ocorrer num ambiente de pressão popular. Não é assim que funciona. Passou-se o tempo dos romanos em que a pessoa era condenada à morte ou não pelo polegar para cima ou para baixo da curva. Hoje não é mais assim. Outra questão que eu queria que você comentasse é um pouco a questão dessa... O cara é condenado e, por conta aí de idade, por conta do tempo que ele não foi julgado, a pessoa é perdoada. Mas você acha que isso aí é justo? Eu acho que tem que ser... Vamos lá, não é que a pessoa é perdoada, não é isso. O conceito é o seguinte: o Estado tem o direito a investigar, o Estado tem o direito a acusar, né? Investiga através da polícia, acusa através do Ministério Público. O Estado tem o direito de julgar, e o Estado tem direito a executar uma eventual condenação. Isso é o direito do Estado. Quais são os direitos do cidadão? O direito de defesa, contraditório, de um juiz neutro, e que o julgamento seja num tempo adequado. Porque, imagine, Hélio, eu conheço você. Você é uma pessoa extremamente séria e ética. Imagine chegasse a você uma acusação de que você tivesse cometido um desfalque de uma empresa. E você não cometeu. Isso é grave para um cara honesto. Ser acusado de um crime é gravíssimo, né? Você vai perder a sua paz interior. Não vai? Por quanto tempo essa paz interior pode ser afetada? Entendeu? O Estado tem que chegar uma hora e te falar: Hélio, você é culpado ou você é inocente. Para isso é que serve a prescrição. Para a paz pública. Para que as pessoas de bem saibam que, mesmo que elas enfrentem uma acusação, elas, num tempo razoável, elas vão poder se defender e vai poder ser reconhecido por Estado de sua inocência. E ela vai poder chegar para os seus filhos, sua esposa, seu marido, e poder dizer: olha, aquela acusação ela é falsa. Por isso que serve a prescrição, para que as pessoas não passem o resto das suas vidas. Havia, na época da ditadura militar, os inquéritos policiais militares muitas vezes eram abertos e permaneciam abertos.
Eles não eram abertos para investigar. Eles eram abertos para as pessoas lembrarem que havia uma possibilidade dessas pessoas serem presas. Então, se comportem, vocês vão ser presas. Agora, por isso que serve a prescrição. Não é que inocenta. É que o Estado tem que julgar num prazo razoável. Ele não pode ficar mantendo aberto uma acusação para o resto da vida da pessoa. Agora, há uma ponderação. Primeiro, por que demora muito o julgamento? Por que demora 20 anos para julgar? Né? Não é aí que está o erro? Então, vamos ver por que demora 20 anos. A pessoa não vai ficar o resto da vida sendo acusada. Vai chegar uma hora que a pessoa tem que ser... Se for inocente, a pessoa tem que ser inocentada, o Estado perdeu o direito de puni-la. Porque é isso que a prescrição é isso, é a perda do Estado do direito de punição. Mas há também crimes que hoje são reconhecidos como imprescritíveis. E talvez há países que colocam como imprescritíveis os chamados crimes de sangue, os homicídios. Isso no Brasil não é. Então, talvez, em alguma medida, pensasse, debatesse, não é pensar, debater, porque a sociedade precisa desse debate, seja para a manutenção da regra atual, seja para ampliação, mas esse debate tem que se estar no foro adequado para o Congresso Nacional, com a transparência necessária e permitindo que todos os agentes possam manifestar suas posições e os congressistas poderem tomar a decisão que seja mais adequada para atender os interesses da sociedade. Você deu o exemplo no meu caso aí, mas você sabe que tem pessoas que, por alguma razão, elas são realmente pessoas que prejudicaram muito a sociedade e que, por razões de eventuais relações com quem julga, né, faz com que essas coisas não andem, né? E essa sensação a sociedade tem, que determinadas coisas. Então, assim, essa pessoa comprovadamente é culpada, mas por vazões e tal, isso aí coloca na gaveta, coloca lá, coloca para cá, e a pessoa acaba havendo a prescrição, né? Porque a tua colocação para uma pessoa honesta e correta é perfeita, mas há esse outro ângulo, né, Marcos? Bom, a premissa de que nós somos honestos, né? Então, assim, você não pode mudar a regra para atingir alguém que você, pela imprensa, chegou à conclusão de que o cara é culpado. Porque normalmente a gente chega a essa conclusão pela imprensa. Nós já tivemos casos na sociedade de políticos extremamente sérios e que foram taxados como empresa de criminosos, né? Como é que chamava aquele deputado do Rio Grande do Sul, que é um caso conhecidíssimo, já vou lembrar o nome dele, que era um cara corretíssimo, era promotor público, foi para a política, ele era promotor público, foi para a política. Na época do Collor, ele tomou ele acabou se destacando pelo combate a ele, e um dia veio uma denúncia de que ele é corrupto, a sociedade inteira, pela mídia inteira, chamando de corrupto, ele não conseguiu mais ser reeleito, ele acabou a vida do cara, o cara desapareceu, e muitos anos depois descobriu que não era verdade, que o cara era correto, era sério, era honesto. Então, como já tivemos outros casos, a escola base, né? Escola base, destruindo a vida de um casal, porque a imprensa chegou à conclusão de que havia, acho que era pedofilia dentro da escola, lembra disso? Isso, me lembro disso, cara. E depois chegou à conclusão, e a sociedade inteira, a escola foi apedrejada. E depois chegou à conclusão que não era verdade. Agora, então, essa é a primeira ponderação. Quando a gente, quem somos nós para dizer que o cara roubou? Eu não conheço o processo, não sei o que tem dentro do processo. Mas saiu no Jornal das 10 que o cara... Vamos, né? Tanto que em países da Europa, em muitos países é proibido a imprensa falar o nome da pessoa que está sendo investigada. A imprensa pode contar o fato, mas não pode declarar o nome, para exatamente não ser ela uma influenciadora na decisão do juiz. Né? Aqui no Brasil também. Tem situações que a cidade menor, a imprensa joga o cara tanta culpa que o juiz local deixa de ser isento. Pede desaforamento, vai julgar no outra comarca, onde o julgamento se deu num ambiente de menos contaminação da imprensa. Agora, há problemas também. Eu não estou dizendo que não há problemas. O problema do foro privilegiado é um deles. O pessoal fala do foro privilegiado no Supremo,
Mas o óleo, se nós olharmos as constituições dos estados, é um escândalo. Hélio, tem estado que todos os vereadores de todos os municípios do estado foram privilegiados, só são processados perante o Tribunal de Justiça. Tem estado que os advogados públicos, procuradores, delegados de polícia, só são processados perante o Tribunal de Justiça. Então, é um escândalo o privilegiado, é um escândalo. É um escândalo. E num país republicano não tem sentido. Ah, mas aquele político, se for julgado por juiz de primeira instância, e isso acontece, ele acaba se submetendo não à justiça, se submetendo a um juiz que pode também estar contaminado, ele, juiz, por questões partidárias, né? O juiz não é escrito de partido, mas ele pode estar querendo favorecer alguém e, com isso, usar a caneta de juiz para prejudicar o concorrente dele, para o cara que ele quer ajudar ser eleito. Não é verdade? Não é, realmente. Então, essa questão de foro, a criação está na Constituição, isso, de 88 ou não? tinha um momento para isso. Lembra que a Constituição de 88 saiu da ditadura militar, onde os políticos eram processados para se calarem, né? Muitos políticos foram processados para se calarem, com uma ameaça, e por isso que a Constituição de 88 vem e amplia o rol. Mas o ampliar o rol, hoje, já não tem mais sentido. Hoje precisaria ser discutido esse rol. Um caso ou outro, tudo bem, presidente da República, vamos lá. Agora, todos os vereadores de todos os municípios de um estado, não tem o menor sentido ser processado pelo tribunal. E aí tem um outro problema, Hélio. Pega o caso Supremo. O Supremo tem 11 magistrados. Né? O Supremo é feito para receber o processo que foi preparado na primeira instância, onde a fase de prova decorreu a fase de prova de colheita de prova na primeira instância. Houve uma análise das provas, houve julgamento, chegou a determinada decisão por um juiz monocrático, é objeto do recurso, vai para o tribunal analisa a mesma questão, só que um órgão colegiado, o tribunal é um órgão colegiado. Né? Quando chega o processo supremo, o processo chega preparado e já discutido. Né? Não tem aquelas discussões prévias. E não tem nem estrutura o Supremo para ficar comandando colheita de prova. O Supremo não foi feito para isso, não tem estrutura para isso. Não pode o ministro Supremo parar de julgar questões relevantes para a sociedade para ficar ouvindo testemunha. Não dá. Então, além de tudo, é um problema estrutural no foro privilegiado. Não tem como o foro privilegiado funcionar. Agora, precisa ter uma discussão. Precisa enfrentar essa discussão. E quem vai enfrentar? É o Congresso Nacional. Aí o problema não é da Justiça. O problema é do Congresso Nacional. É lá que vai ter que ser enfrentado esse tema e cobrar do Congresso Nacional uma norma, ouvindo a sociedade, que permita evitar que um político possa ser prejudicado por alguém que tem a caneta de magistrado, que esse alguém tem interesse em eleger uma outra pessoa, mas, ao mesmo tempo, que seja de uma forma republicana e que esses controles sejam feitos dentro do processo, e não criar um foro privilegiado onde nós sabemos que vai passar muito tempo sem ser julgado. Bom, esses minutos que nos resta aí, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua atuação na defesa da ciência, da educação e da tecnologia. Me fala um pouco o que efetivamente você tem feito e o que você pretende dar sequência com relação a essa questão. Eu acho que eu tenho uma visão assim, nós todos temos uma obrigação perante a sociedade. Né? Cidadania é isso. Cidadania são deveres, são direitos, mas é também o sentido de dever social, de você estar participando das discussões. Né? E esses temas são muito caros para a sociedade. Eu, pouco antes da pandemia, em 2019, fui em conversa com alguns professores da USP, me chamaram a atenção de que a USP estava perdendo
mentes brilhantes para faculdades privadas e principalmente para fora do país, porque a remuneração dos professores e cientistas e pesquisadores da USP era a mais baixa do Brasil. Porque ela, como todo servidor público, todo serviço público estadual, em São Paulo, o teto remuneratório é o da remuneração do governador do Estado. E o governador do Estado, que muitas vezes não prestou o salário, né? Ele, muitas vezes por questão política, ele não dá aumento a si próprio, para chegar depois de 4 anos e falar que ele foi um governador que não se deu aumento. Só que passa 4 anos, entra outro, passa 4 anos, aí nós 20 anos sem ter uma alteração do subteto do servidor público do Estado. Um fiscal de renda não vai vir alguém de outro país e buscar contratar um fiscal de renda aqui, mas um pesquisador, um cientista, que é o maior patrimônio que se disputa hoje no mundo, né? Nós vemos aí na pandemia, isso outros países vêm aqui tirar dos nossos. Você forma desde ensino fundamental, ensino médio, o Estado investe na pessoa, né? Investe em época da faculdade, na graduação, investe em pós-graduação, e aí, na hora que a pessoa está preparada para devolver à sociedade aquilo que a sociedade investiu a ela, que é produção de inteligência, né? Ela tem uma remuneração tão baixa que ela sucumbe. Na USP, os grandes cientistas da USP estão ganhando em média 12, 13 mil reais. O topo do salário líquido. E aí, com base nisso, eu fui conversei com um partido político, conversei com o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, o Kassab, porque ele tinha sido ministro da Ciência e Tecnologia, e conversando com ele, eu pedi a ele que o partido me desse procuração para que eu entrasse no Supremo Tribunal Federal discutir o teto remuneratório dos professores das universidades estaduais. E conseguimos, foi uma decisão inédita, que o teto dos professores estaduais universitários fosse equiparados ao teto dos professores universitários federais, o que deu uma luz nesse ambiente extremamente desanimador, a ponto do reitor Varran, eu ter visto um dia ele comentando, dizendo que aquela decisão mudou o ambiente universitário e fez com que, por exemplo, a USP tivesse um trabalho fenomenal, ainda que pouco reconhecido pelo próprio Estado, mas fenomenal, nas frentes que abriu no combate à Covid-19. Agora, mais recentemente, uma outra questão foi uma decisão do governador do Estado, que apresentou o projeto-lei, tirando dinheiro da USP, das 3 universidades estaduais, USP, Unicamp e Unesp, 30% do dinheiro que eles têm, e tirando 30% do dinheiro da FAPESP, que representava algo de 450 milhões. A FAPESP é a principal agência de investimento e de fomento à pesquisa no Estado de São Paulo, uma das maiores agências do mundo e a principal agência de fomento à pesquisa no Brasil. E aí era também um trabalho que você capitaneou, você ajudou, você pensou nisso. E aí, mesma coisa, eu fui conversar com o outro, que aí era questão estadual, conversei com o deputado Campos Machado, presidente do Avante, que passou a procuração pelo Avante, e nós fomos para a Justiça do Estado questionar essa lei. Diferente daquele caso Supremo, o Tribunal de Justiça, a meu ver, de forma equivocada, mas com seus próprios fundamentos, acabou não acolhendo a ação direta de constitucionalidade, entendendo que houve um decreto repondo a FAPESP o dinheiro que tinha sido tirado. Mas o problema é que, no nosso entender, é que o governo não puder ter tirado dinheiro. Não é que ele tinha que ter reposto, ele não puder ter tirado. Algo que precede. E por isso nós fomos agora ao Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso da decisão do Tribunal de Justiça, buscando fazer com que o dinheiro da FAPESP, o sagrado dinheiro da FAPESP, que está definido na própria Constituição do Estado de São Paulo, não é por lei, na Constituição do Estado de São Paulo, não possa ser objeto de desejos por quaisquer governos, o governador do Estado atual ou por qualquer outro, seja preservado a vontade do povo paulista em investir em ciência. Aliás, essa é a grande característica do povo de São Paulo. Eu sempre lembro, né, nós que defendemos a Constituinte, a Constituição de 1932, com a Revolução de 1932, e perdemos as armas, sabe o que fizemos, os líderes paulistas? Disseram, nós perdemos as armas
mas vamos ganhar na ciência. E fizeram o quê? Criaram a USP, que é de 1934, que tem no seu brasão, né? Exatamente a insígnia, venceremos pela ciência. É isso aí. Não, é isso aí. Esse trabalho fantástico que você vem fazendo, né? Inclusive de forma voluntária, quer dizer, vamos dizer assim, é um trabalho que você faz, que você também tem as suas atribuições, a sua forma de poder sobreviver no teu trabalho, nos escritórios que você trabalha. E isso realmente é uma coisa muito importante que todo mundo saiba, né? Dessa sua atuação, e a gente sabe que essa luta sua vai continuar, né? Com certeza, né? Eu acho que a gente está muito atento a tudo que está acontecendo, a gente está passando uma fase muito difícil, né? E eu concordo com você, que preciso a gente, no caso aí da FAPESP, como você falou, com certeza os novos administradores, a partir do ano que vem, quando vai ter eleição, vão tomar muito cuidado, né? Em tocar em coisas que estão devidamente homologadas dentro da Constituição, né, do Estado de São Paulo, né, que são coisas que são, vamos dizer, cláusulas pétreas, como a gente fala, e que tem que ser respeitada. Então, eu acho que isso... É um trabalho que é nosso, Hélio, porque você, com a criação do IPESP, né, que é o Instituto de Valorização, né, do Ensino da Pesquisa do Estado de São Paulo, é um passo importante para isso. Né? Nós somos assim. Né? E essas crises que nós passamos, nós só vamos conseguir sair delas num dia em que nossos políticos valorizarem, como o nosso povo, como fizeram no passado, como nossa sociedade faz no presente, o investimento em educação e pesquisa. Senão, não sairemos dessa crise. Isso aí. Bom, a gente já cumpriu aqui o nosso período, já passamos de 60 minutos, já estamos chegando quase 10 minutos a mais. Queria agradecer aí as pessoas que estão nos acompanhando no YouTube, o Emanuel, o Simval, agradecer a presença de todos os que estão nos acompanhando, dizer que a gente vai agora devidamente editar esse vídeo, né, e vamos disponibilizar para todos que não puderem estar assistindo. E queria, então, agradecer mais uma vez ao amigo Marcos da Costa, para que ele, então, passe a palavra para ele fazer as considerações finais para a gente encerrar esse webinar. Por favor, Marcos. Só agradecer, Hélio, a oportunidade mais uma vez de estarmos juntos, reiterar aqui essa admiração que eu tenho por você, pelo trabalho que você desenvolve à frente do IFEPESP, né? E dizer que essa é a nossa grande bandeira, né? É fazer com que a sociedade possa enfrentar essa crise que já passa há tanto tempo, né? Essa crise econômica, a crise política, e essa crise social que hoje nos entristece tanto, né? Com tanta gente na rua. A gente só vai sair disso com muito investimento em educação, que essa é a nossa grande bandeira. Obrigado, Hélio. Obrigado, um abraço, obrigado a todos. Até a próxima semana aí. Obrigado. Tchau, tchau.